Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula eu vou resolver alguns exemplos de equações exponenciais. É sempre importante a gente ler e conhecer a teoria, mas o objetivo aqui do vídeo não é esse. É você entender algumas coisas, como que você vai aplicar ali as exponenciais. Primeira coisa que a gente tem é o que caracteriza uma equação exponencial. O que caracteriza é o x, é a incógnita lá no expoente, por isso que ela é exponencial. Tá? E aí, qual que vai ser o nosso objetivo? Como em qualquer equação, é achar o valor de x. A exponencial ela está muito voltada com as propriedades de potências. Então, eu sempre falo para os meus alunos, o importante é que antes da gente fazer mesmo as questões de exponencial é relembrar e praticar as propriedades de potência. Provavelmente você está falhando nas propriedades de potência. Tá? Então, coloquei aqui primeiro, dois exercíciozinhos básicos, dois exemplos básicos. 2 elevado a x igual a 16. Qual que vai ser a ideia aqui? O que eu preciso fazer aqui? Escrever 2 elevado a x e 16 na mesma base. Como que eu faço isso? Eu vou fatorar o maior, fazer a decomposição em fatores primos. Do 16, por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 por 2 deu 1. O que significa isso? Que eu posso reescrever o 16 como 2 elevado a 4. Então, eu vou ficar aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4 numa equação. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais também. Então, x igual a 4. Esse é o resultado. Geralmente, a gente coloca lá o conjunto solução igual a 4. Ah? Vamos fazer o outro exemplo aqui. Qual a dica que eu te dou? Começa fatorando o maior. Entre o 25 e o 125, eu vou fatorar o 125. Vou dividir aqui por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 25 por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O que significa isso? Que o 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. E observa o seguinte, por que eu falei para você começar pelo maior? Olha o 25 aqui, é daqui para baixo. Significa, então, que o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou reescrever o 25. O 25 eu quero escrever ele como 5 ao quadrado. Coloco parênteses, não dá errado, 2x menos 3. E aqui mesma coisa, 5 ao cubo, o 125 virou 5 ao cubo, coloco parênteses, repete o expoente lá que é x mais 4. Qual que é a minha ideia aqui? Deixa eu fazer um marca-texto para você ver. Eu tirei o 25 e coloquei o 5 ao quadrado. Ah, Leonor, como que você sabe que é o 5 ao quadrado? Fatorando. Mesma coisa aqui, eu tirei o 125 e coloquei o 5 ao cubo no lugar. Tem que usar o parênteses para a gente usar uma propriedade agora, O que eu vou fazer com essa propriedade agora? Aqui eu fiquei com uma potência de potência. É uma das propriedades que a gente tem lá na potência. Eu vou multiplicar os expoentes. É por isso que eu preciso do parênteses, para indicar que eu estou multiplicando os dois. Então, vai ficar, repete o 5, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 3, 6. Aqui, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, 12. Opa, faltou o 5 aqui. 5 elevado a isso. Se tenho a mesma base, eu posso igualar os expoentes. 4x menos 6 é igual a 3x mais 12. E aí, com isso, olha aqui que eu tenho, uma equaçãozinha de primeiro grau. Joga x para um lado, número para o outro, achei que o x aqui é igual a 18. Essa vai ser a minha solução. Então, dois exemplos simples. Primeira coisa que você tem que lembrar, então, anota aí, faz um resuminho aqui, para você lembrar disso. Primeira coisa, jogar para a mesma base. Vou colocar assim, colocar na mesma base.
Como que eu faço isso para colocar na mesma base? Fatorando. Então, ó, grava isso. Faz os seus resuminhos, as suas anotações, seu post-it, da maneira que você achar melhor. Mas coloca isso para você lembrar. Basicamente, esses dois primeiros exemplos é o quê? Fatorar para jogar na mesma base. Tenho mais dois aqui. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Eu tenho 1 sobre 9 e 27. Eu vou começar aqui fatorando 27. Se você já sabe essas fatorações de cor, pode fazer direto, tá? O 27, quando eu dividir por 3, dá 9. 9, quando eu dividir por 3, dá 3. 3, 1. Então, olha aqui que é a minha situação aqui, ó. Eu achei que o 27 é igual a 3 ao cubo. E por que eu começo do maior? Olha o 9 aqui, ó. O 9 aparece aqui embaixo, ele vai aparecer aqui na decomposição. E o 9, então, equivale a 3 ao quadrado. Vou começar a minha substituição, ó. Vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. Isso tudo elevado a 2x mais 7. Quem que é o 27, ó? 3 ao cubo. Isso tudo elevado a x mais 3. Primeira coisa que eu fiz, então, fatorar. Fatorei. Segunda coisa que eu vou fazer, ó, é usar as propriedades de potência. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Olha o que eu tenho aqui, 1 sobre 3 ao quadrado. Escrever 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa. Ah? Então, você pode juntar isso tudo aqui num parêntese só. Porém, para a gente não é vantagem. E aí vem mais uma propriedade da potência que você tem que lembrar lá. O 1 sobre 3 ao quadrado é você inverter. Observa que a minha base aqui está 3, não está 1/3. Então, não adianta eu escrever a base 1/3 porque não ficou na mesma base. E eu só posso igualar os expoentes se for a mesma base. Qual que vai ser a dica, então? Ó, toda vez que um número está aqui embaixo, está no meu denominador, e eu precisar jogar esse número para o numerador, eu posso jogar? Posso. Qual é a condição? Eu vou ficar com um expoente negativo. Se era 1 sobre 3 ao quadrado, fica 3 elevado a menos 2. E repete tudo. 2x mais 7, ali eu vou repetir só para ficar igualzinho. 3 ao cubo elevado a x mais 3. Eleonora, eu não lembrava dessa propriedade, acho que eu nunca vi essa propriedade. Eu quero que você grave isso aqui, ó. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que inverter a base. Se a base é um número inteiro, a gente escreve na forma de fração desse jeito. Então, vira 1 sobre 3, isso tudo elevado ao quadrado. Vou te dar um outro exemplo. Ó, se eu escrevo 2/3 elevado a menos 2. O que significa esse negativo aqui? Que ao invés de ser 2 e 3, você vai inverter a base. 3 e 2 e repete o expoente. Você troca o sinal. O número negativo, o negativo no expoente significa isso, inverter a base. O que está acontecendo aqui nesse exercício? Ó, ele deu ao contrário. Ele deu isso aqui para mim. Olha o que é esse, ó, 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1, 3 ao quadrado. Ele deu desse jeito e você tem que perceber que tem que voltar ele para cá. Ah, Leonora, mas isso é muito difícil. Não é, você precisa acostumar, porque dentro de equação exponencial, isso vai aparecer demais para você. Tá? Vou voltar aqui agora para a gente terminar o meu exercício. E aí ele volta a ser igual ao exercício anterior. Vou usar a propriedade distributiva, menos 2 vezes 2x menos 4x, menos 2 vezes 7, menos 14. O 3 aqui vai ficar, ó, 3x mais 9. Se são mesma base, mesmo expoente. Menos 4x menos 14 igual a 3x mais 9. Vou jogar para cá, menos 7x, o 14 vai para lá positivo. 14 mais 9, 23. O x, então, vai ser menos 23 sobre 7. Essa é a nossa resposta da equação. Tá? Para finalizar, um outro exemplo que a gente pode ter aqui e que pode dar um trabalhinho para a gente é quando eu tenho raiz.
Novamente, ó, eu tenho propriedade para expoente negativo, eu preciso que você saiba essas propriedades, e eu tenho propriedade para número quando é raiz. Eu vou melhorar aqui um pouquinho, você já vai entender o que a gente vai fazer. Eu vou fatorar o 49. Quando eu fatorar o 49 é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. Essa vai ser a ideia. E aí, qual que é a outra propriedade que você precisa lembrar lá de potências? Quando eu tenho um radical, 7 ao quadrado. Quem que é a minha propriedade? Ó, toda vez que é raiz, vira uma potência com expoente na forma de fração. Quem é a minha fração? Ó, quem está aqui? Quem é o expoente? Vai para o numerador. Quem está no radical vai para o denominador. É isso que significa. Lembra essa propriedade. Ah, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, vou transformar. Vai ficar 7 elevado a 2x mais 1 é igual a raiz. Opa, nem preciso da raiz mais. Já vou apagar aqui. Vai ficar 7 elevado a 2 sobre 3. Mesma base, 2x mais 1 igual a 2 terços. Aqui, ó, vou resolver uma equaçãozinha de primeiro grau. Vou passar o 3 multiplicando. Vai ficar 6x mais 3 igual a 2. Então, ó, 6x é igual a menos 1, o x é igual a menos 1 sobre 6. Com isso, a gente finaliza esses exemplos. O que é fundamental você fazer aqui agora? Fixar essas propriedades. Eleonora, quais são as propriedades que eu preciso fixar? Expoente negativo, tem que saber. Ah, Eleonora, estou muito agarrado com isso. Pega um livro aí de ensino fundamental, de ensino médio, lê a teoria, treina isso. E expoente fracionário, você vai procurar aí. Tem aula no YouTube, tem um monte de coisa aí para você aprender. Isso vai aparecer. Fracionário. Anota isso, grava essas regrinhas e principalmente pega agora um monte de questões de equação exponencial e treina. Faz um monte. Isso aqui é prática, não tem outra palavra para usar para você. É treinar para você acostumar com as propriedades. Bom, se você gostou do vídeo, curte. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Eu paro por aqui. Bons estudos, até a próxima.